Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Em breve vamos iniciar a nossa atividade. Vamos então pedindo àqueles que desejarem magnetizar as águas, que coloquem a próximos para que ela seja magnetizada, buscando a sintonia que é preciso para esta atividade. São 19h30, vamos iniciar a nossa atividade e ela começa com uma prece. Então, pedimos a todos que busquem aquele pensamento que mais nos coloca na sintonia com estes benfeitores espirituais que trabalham nesta atividade e aqueles também que dirigem. Rogar ao nosso Criador a assistência para que nesta atividade possamos buscar o esclarecimento, o consolo de como superar as nossas provas e construir tudo que precisamos para construir o edifício do homem de bem. Ajuda-nos, querido Mestre, a exercitar as virtudes que nos ajudarão a ter as bases morais, espirituais e intelectuais que precisamos para edificar o homem de bem em nosso íntimo. Que possamos entender os conteúdos que iremos abordar, memorizá-los, para que posteriormente possamos fazer o uso desses conteúdos nas nossas provas, exercitando e construindo intimamente tudo que é preciso para atingirmos o progresso neste planeta. Esses são nossos propósitos, querido Mestre Jesus. Envia todos aqueles teus benfeitores que podem nos ajudar nesses objetivos. Pedimos licença e iniciamos a nossa atividade de hoje. Vou chamar a Jane e ela vai falar do capítulo, do item e de como é essa atividade. Boa noite a todos que estão aqui na nossa sede. Boa noite a todos os nossos amigos que estão na plataforma do Facebook. E acredito que a maioria já conhece como é que acontece essa nossa atividade, né? Estas reuniões de sábado, elas são uma reunião dialogada, onde todos são convidados a participar e a trazer a sua opinião. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Às vezes o comentário de um é justamente o que aquele nosso outro irmão está precisando ou está querendo perguntar. Então, é necessário a participação de todos para que o trabalho aconteça, né? Porque a ideia não é que eu fique aqui falando sozinha. Mais uma vez, as boas-vindas a todos, sintam-se todos acolhidos. E o tema que vai nos orientar nesta conversa de hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos tratar dos itens 1 a 5, injúrias e violências. Tá? E o trecho que eu peguei foi o item 5, para darmos por início a esse nosso trabalho. Diz assim: mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra.
Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, o que nos diz? Que devido à nossa condição humana, devido à condição do nosso planeta, por enquanto, o mal ainda impera, Basta nós vermos os noticiários todos os dias, Se a gente acordar de manhã cedo, às 6 horas da manhã e ligar a TV, a gente vê inúmeras notícias de violência, E isso decorre durante o dia e tem coisas assim, temas que nos chocam, que a gente fica chocado e a gente não consegue acreditar. Então, a pergunta de hoje é esta: como é que nós lidamos, com as injúrias e com as violências? Então, eu estou fazendo a pergunta tratando do outro, mas que nós possamos também olharmos para nós. Já temos uma pergunta que o Paulo diz assim, como não se envolver com o mal? Como é que nós fazemos? Como é que nós agimos para não nos envolvermos com o mal? E aí eu vou responder com outra pergunta: será que nós já não estamos envolvidos pelo mal? Será que o mal não mora mais dentro de nós? Nós já nos libertamos desta condição? Nós não cometemos mais a violência. Nós temos o nosso amigo Marcelo, que está presente aqui. Vou passar para ele a palavra. Pode falar, Marcelo. Jane, eu acho que a maioria das pessoas são pacíficas. As exceções são as pessoas violentas. Tanto que a gente se espanta quando existe um ato desse de violência. Esse ato de violência ele se torna famoso, a gente fica até, vamos dizer assim, fascinados com aquela atitude daquela pessoa. Mas a grande maioria é pacífica. Nós ainda temos dentro de nós esse sentimento de violência e alguns cometem esses atos. E nós somos atraídos por esses atos porque a nossa inferioridade ainda nos atrai para isso. Mas, como eu disse, eu acho que a grande maioria das pessoas são pacíficas. A violência é exceção. Nós estamos naquele ponto de inflexão onde nós vamos já superar o bem com o mal. Muito bem. Superar o mal com o bem. Superar o mal com o bem. O Marcelo, então, ele nos diz aqui que, na opinião dele, o bem é maior que o mal. Eu li esses dias em algum lugar, não sei onde, que dizia assim, que o bem é maior que o mal, só que o mal tem um marketing muito bom, E eu acho que é mais ou menos isso. A gente não vê notícias boas estampando capa de revistas e de jornais, Porque realmente o marketing do mal funciona muito, A Olga nos diz assim, Olga Rodrigues, mostram muita violência física, mas temos muitas violências verbais. Exatamente isso, Olga, era isso que eu queria trazer assim nesta reunião, que nós pudéssemos olhar para nós, Para quando nós inconscientemente, sem nos darmos conta, cometemos a violência, E ela fala aqui da violência verbal, da violência psicológica, Porque a gente vê muita violência física, agressão física, mas existe a violência psicológica, Quando nós queremos moldar o outro ao nosso modo de agir, Quando nós queremos impor o nosso modo de pensar, será que isto não é uma atitude violenta? A Fernanda Ramos nos diz assim, acontece muita coisa boa no mundo,
Mas, infelizmente, o bem não dá ibope. Exatamente. O Tusnildo nos diz: cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Chico Xavier. É verdade. O Paulo nos diz: o bem é divino, o mal é produção dos homens. Então, minha gente, assim, ó, podemos pensar, né, como nós estamos evoluindo, vindo ao encontro disso que o Marcelo falou. Querem ver uma questão, né? Nós aqui do Sul que estamos passando por essas noites tão frias, por esses dias tão frios. Alguns anos atrás, não precisa muito tempo, vamos pegar 4, 5 anos atrás, né? As pessoas que moravam na rua, elas continuavam morando na rua e dormindo na rua e tudo bem. Ninguém parece que se importava com isso. Hoje a gente já não admite que alguém durma na rua com todo esse frio. E quantas instituições estão, né, recolhendo essas pessoas e trazendo para que elas possam dormir sob um teto. Isso não é o bem que está vigorando, né? Não é o bem que está acontecendo. A gente se incomoda, né? A gente não aceita mais. Meu Deus, essa pessoa não pode ficar na rua, né? Agora há pouco eu moro ali no Imperial Park, eu desci, eu não sabia, tem uma igreja na esquina ali. A igreja também estava acolhendo, estava o pessoal chegando para dormirem lá dentro, né, do espaço da igreja. Temos outro comentário aqui, ó. A Kátia nos diz assim, ó: acredito que temos momentos em que somos maus e momentos em que somos bons. Nem toda a criatura é completamente boa ou má. Somos criaturas em evolução. Deixa eu ver, pulou aqui. Somos criaturas em evolução e nisso temos de enfrentarmos a nós mesmos. Isto mesmo, Kátia, né? Nós temos o bem e o mal dentro de nós. Agora nós escolhemos, né, o qual que nós queremos alimentar e como é que nós vamos alimentar. A Beth Lima nos diz, ó: ainda somos espíritos imperfeitos e quando sofremos injúrias ou violência, reagimos instintivamente, com a mesma violência com a qual sofremos. Nós que já conhecemos os ensinamentos do Mestre, devemos exercitar a brandura, por mais difícil que isto possa parecer, né? Em relação a esse comentário da Beth, nós podemos pensar assim, quando nós sofremos, quando somos nós que estamos sofrendo uma injúria, nós aceitamos, né? Se nós não aceitamos esta injúria, ela fica com quem, né? Então, que possamos aprender a lidar com isso, né? Quem vai responder? Sou eu que estou sofrendo, se é uma injúria, ou é a pessoa que está cometendo, né? Então, não tomemos para nós, né? Se a gente sabe que aquilo ali não nos cabe, né? E se a gente achar que nos cabe, vamos procurar refletir também, né? E fazer, mas aí não é injúria, no caso. A Fernanda diz assim, ó: no mundo de hoje existem muitas pessoas fazendo o bem e procurando se melhorar. Mas a mídia mostra muito mais as coisas ruins e parece que está tudo um caos no mundo. Mas se procurarmos, vamos encontrar o inverso também, coisas boas acontecendo. É isso mesmo, né, Fernanda? Outra coisa, assim, se nós formos olhar para algumas décadas atrás, na minha infância, né? Eu nunca ouvi falar na minha infância que alguém pudesse trabalhar de graça, né? O que as pessoas diziam? Imagina, né? Trabalhar de graça, que isso não existe. E, no entanto, hoje, aqui na nossa casa, né? Aqui nós já temos, que é uma casa pequena, nós temos advogado, nós temos psicólogo, nós temos nutricionista, são profissionais que estão doando o seu tempo, né, o seu conhecimento para ajudar a quem precisa. Pintor. Né? Pintor, né? Temos vários profissionais aqui nos ajudando de graça. E quantas ONGs, né? Se nós formos ver o Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, quantos movimentos ajudando pessoas assim ao redor do mundo, de graça, né? Então, realmente, mas isso não estampa, né, a notícia na televisão, é verdade. O Silvio nos diz: a indiferença está substituindo as formas de violência física. Interessante, né, esse comentário do Silvio. Realmente, a indiferença, né, também é uma forma de violência. Porque quando nós percebemos um irmão nosso sofrendo, passando por uma situação de dificuldade, e aquela situação passa batido, nós somos indiferentes, né?
isso também acaba sendo uma forma de violência, né? A omissão, né? A omissão também pode ser uma forma de violência. Deixa eu ver se temos mais comentários aqui. Para mim não está aparecendo mais. Se alguém aqui quiser contribuir, dar a sua opinião, vamos, né? Quando nós, né, já que a gente está tratando das injúrias também, quando nós tratamos de algum tema que nós não conhecemos, né, acontece uma situação, nós não conhecemos aquela situação a fundo e nós já vamos emitindo juízos e vamos emitindo pareceres e dando a nossa opinião. Será que nós estamos cometendo injúria numa situação dessas? Quando nós opinamos sem conhecer, a gente vê só um lado da situação, né? Chega para nós um fato, a gente ouve aquele lado, ouve aquele fato e já emite juízes, né? Juízos, desculpa. Mas a gente não ouviu o outro lado, a gente não conhece a situação como um todo, né? Será que isso não é uma injúria? Isso é bem comum, né, hoje em dia, né, gente? Isso é bem comum. Isso é muito comum, né? Como, Marcelo, que é comum hoje. Quando a gente vê uma notícia e a gente se apressa a fazer um julgamento sem conhecer os fatos todos, a gente já condena aquela pessoa que supostamente está envolvida na situação, a gente não busca saber realmente o que aconteceu e se arvora em fazer um julgamento imediato ali, e não só julgar, mas já condenar e executar a pena também. Isso é bem comum. Muito bem. Então é isso que o Marcelo nos disse, né, gente? Assim, quer ver onde que é muito comum isso acontecer hoje? Nas redes sociais, né? Nas redes sociais sai uma notícia, né? Não precisa nem uma notícia, é um fato qualquer, né? Uma pessoa coloca lá, eu gosto de maçã, né? Por exemplo. E já todo mundo assim, mas que absurdo, como assim que tu gosta de maçã e o mamão? Tu tem que gostar de mamão. Mas por que que tu gosta de maçã e a laranja? Mas que preconceito com a laranja, que absurdo, né? Então, assim, ó, as pessoas fazem questão, né, de julgar, de condenar, Excluir. de excluir, né, de não se colocar no lugar do outro. O Paulo diz assim, ó, poderias nos falar sobre a lei de causa e efeito? Pois é, lei de causa e efeito, né, ou lei de ação e reação, né? Eu gosto muito da ação e reação porque, apesar de não gostar de física e não entender nada de física, eu acho que essa é uma matéria que a gente aprende na escola e que não tem como, né? Toda ação desencadeia uma reação, né? Não tem como. Então, assim, não tem como eu cometer uma ação boa e esta minha ação boa não desencadear uma reação boa. É óbvio que ela vai desencadear. A mesma forma, uma ação ruim, né? Se eu cometer uma ação que prejudica o meu irmão, né? Ou prejudica o meu meio social, a minha família, né? A minha comunidade, com certeza não tem como, né? Vai retornar, né? É ação e reação. Às vezes a gente até pensa, né? Quando a gente vê os noticiários, né? Que a gente assiste comenta no Evangelho aqui, né? A impressão é que está tudo passando impunemente, né? Como que essas pessoas estão fazendo isso e não está acontecendo nada? Elas estão se dando bem e cada vez melhor e estão livres e não acontece nada, né? Mas não é bem assim, né, gente? Porque às vezes, se assim não, né? Aparentemente não está respondendo, mas vão responder, né? Às vezes estão escapando até aqui da nossa justiça terrena, né, da justiça terrestre, mas elas vão responder perante a justiça divina, né? Porque não tem como tu te envolver com o mal e tu não responder por ele. A Olga nos diz assim, ó, as pessoas impõem suas vontades e opiniões e não respeitam a do outro. Exatamente, né, Olga? Quando nós deveríamos acolher e pensarmos, né, que sem graça seria se todo mundo pensasse igual. Que chato seria se todo mundo pensasse da mesma maneira. Então, que bom que as pessoas pensam diferente, né? Que bom que as pessoas têm diferentes visões de mundo, né? Porque é assim que a gente cresce.
né? Que nem eu falei da maçã ali, eu gosto de maçã. Ah, o outro gosta de mamão, bah, que bacana. Então vamos juntar aqui a maçã com o mamão, com a uva e vamos fazer uma salada de fruta, né? Então eu vou juntar o meu conhecimento com o conhecimento do meu semelhante e vou mudar, porque não tem problema nenhum a gente mudar de ideia também, né? Eu sempre só não muda de ideia quem não pensa. Às vezes eu tinha uma visão e ele consegue me convencer com o conhecimento que ele tem, com a experiência que ele tem, sobre outro ponto de vista que eu não tinha pensado. E não tem nada de errado nisso, né? Eu não tenho que querer ser a dona da razão o tempo todo. Por quê? Né? Então, acredito que... Ah, nós temos uma amiga que quer comentar, Maria Lúcia. Não, eu tô pensando aqui, né, que nesse aspecto de não aceitarmos, né, o que o outro está pensando diferente, tem uma forma diferente. Eu estou pensando no nosso país, no presente momento, como isso está presente, né, em nós, independente. Não, eu creio que essa polaridade, né, que nós estamos vivendo, né, nas questões políticas, nas questões de saúde, nas questões de educação, que são aspectos importantes para nós, espíritos em evolução, né? Não temos como fugir disso, né? E como é difícil para que qualquer um de nós, vivendo a mensagem de hoje sobre a mansietude, sobre ser pacíficos, né? Como muitas vezes essa polaridade a gente não consegue vencer e a gente se deixa, há uma ação e a gente tem que fazer muita força para não ter uma reação, né? E muitas vezes temos e depois temos que rever, né? Seja na família, seja nas redes sociais, no WhatsApp, até mesmo dentro dos nossos convívios enquanto casa espírita, né? Como isso é importante para a gente se observar, né? E eu acho que isso é um momento que nós estamos passando com bastante, como é que eu vou dizer assim, ó, que nos testa muito, né? Está nos testando muito, né? Nesses aspectos, sabe? Eu me vejo assim, eu sinto isso, sabe? Muito bem. Como indivíduo, assim, né? Como cidadão, enfim, em todos os contextos coletivos em que nós estamos inseridos, né? Muito bem. Eu penso sobre isso, essa ação e reação devido a essa polarização Muito bem. que nós estamos vivendo. A Maria Lúcia nos trouxe aqui, né, gente, a situação que nós estamos vivendo no país, da polarização, como é que a gente faz para não se envolver com isso, né? E também essas notícias que eu falei no começo, que a gente vê como é que a gente acaba sendo tomado, às vezes, e entrando nessa vibração, né? Nós não podemos esquecer de uma coisa, né? Por mais que a gente não goste, né, do político tal, do político X, do criminoso, a gente não concorda, são nossos irmãos, né? São nossos irmãos. E Jesus Cristo nos disse que nenhuma ovelha ficaria perdida, nenhuma ovelha ficaria desgarrada. Então, todos esses, por mais hediondo que seja o crime, né? Pelo político lá que a gente julgue assim o da pior espécie, ele é nosso irmão. E o grande exercício que nós precisamos é aprender a olhar para estas pessoas com olhos de amor, sabe? É o que eles precisam. A gente não está muitas vezes nessa condição, mas não é com olhos de julgamento, é com olhos de amor. Porque eles são filhos de Deus e eles serão resgatados por Jesus também no momento adequado. Esse é o grande exercício que nós precisamos procurar colocar em prática. O Tusnildo nos diz assim, ó, as injúrias ficam gravadas no perispírito. A Tusnildo, eu acredito que todas as ações, né, boas ou más que nós cometemos, elas ficam gravadas no nosso perispírito, sim, né? Talvez por um tempo, talvez rápido, talvez de forma mais demorada, né? Mas acredito que ficam gravadas. A Rejane nos diz, ó, tudo isso vem de encontro àquela que é a chaga da humanidade, o egoísmo e o orgulho que leva ao desrespeito com relação aos semelhantes. Exatamente, né? Acho que nós falamos aqui na semana passada sobre o egoísmo, né? Quando nós conseguirmos vencer o orgulho e o egoísmo,
já teremos resolvido 90% das situações, né? Porque se eu não sou egoísta, se eu penso no outro antes de pensar em mim, e se eu não sou orgulhoso, né, já estaremos vencendo uma grande parte desta situação, né? Vamos ver se temos mais comentários. Não temos mais. Se alguém aqui quiser ir colocando, né? E então, assim, é que nem eu disse, nós estamos falando muito aqui dos outros, do outro, do outro. Agora, eu posso mudar o comportamento do outro? Eu posso mudar as atitudes dos outros? Eu tenho esse poder, né? Não. Então, assim, estamos falando dos outros. Volto a trazer. É muito importante que nós olhemos para nós. Eu não posso resolver os problemas lá fora, mas eu posso resolver os meus, né? Então, que nós possamos nos observar quando é que nós temos essas atitudes violentas, que às vezes nem parece violento, né? Com os nossos filhos, né? Com os nossos companheiros, na casa espírita, né? Porque será que na casa espírita também nós não temos atitudes violentas às vezes, né? Então, que nós aprendamos a olhar para nós, né? Porque eu não tenho o poder de resolver o problema do meu semelhante, do político lá que está agindo de forma errada, do criminoso, né? Mas eu posso resolver os meus, né? E se eu resolver os meus, na minha família já vai ficar um pouquinho melhor, né? Na sociedade já vai ficar, então eu estarei fazendo a minha parte, né? É aquela historinha que a gente conhece do beija-flor tentando apagar um incêndio na floresta, levando uma gotinha de água, né? E os passarinhos deram risada e disseram que ele não ia conseguir. E ele disse, olha, eu estou fazendo a minha parte, né? Se todos os beija-flores levassem uma gotinha de água, quem sabe? Então, nós podemos ser, né, como o beija-flor, fazendo a nossa parte. Deixa eu ver se tem mais aqui. A Rejane nos diz assim, ó, menos julgamentos e mais atitude no bem-orar, dialogar, exercício de resiliência. Isso aí. E o Paulo nos diz, por que nos sentimos injuriados e alcançados pela violência? Pois é, né? Por que nós nos sentimos injuriados? Se alguém comete, por que eu fico tão ofendido e me sinto tão injuriado? Será que não é o orgulho em ação? Né? Eu digo, mas como assim a Beth disse isso de mim? Mas que absurdo! Eu um ser tão maravilhoso, tão evoluído, e ela falando isso, mas o que é isso, né? No entanto, como é que eu tenho uma atitude que não era orgulhosa? A Beth falou alguma coisa assim, bah, mas olha só isso que a Beth falou. Eu nem tinha me dado conta disso. Eu nem percebia que eu era arrogante, mas eu nem percebi que eu era pretensiosa. Eu nem percebia que eu era tudo isso, que eu era agressiva. Mas, interessante isso que a Beth falou, né? Ela percebeu uma coisa que eu não estava me dando conta. Qual o problema da gente agir dessa forma? Nós vamos ser diminuídos? Vamos ser menores por isso? Não vamos, né? Então, esta é uma atitude, né? Para a gente não ser alcançado, né? Nem pela injúria, nem pela violência. E nós também, quando nós formos emitir um juízo para o outro, né? A forma como a gente fala, a gente pode falar tudo que a gente quiser para o outro. Tudo que a gente quiser, a gente pode dizer. Depende da forma, a gente pode falar de uma forma carinhosa, né? De uma forma amiga, de uma forma sincera, honesta, que o outro não vai se sentir ofendido nem injuriado, com certeza, né? Tem uma amiga nossa até que está assistindo aqui, que é um exemplo que eu acho muito interessante, há um tempo atrás. Ela fez uma atividade pública e aí eu achei umas coisas que ela falou assim, eu achei um horror. Eu achei um horror, mas fiquei quieta, guardei para mim. E aí ela me perguntou o que eu tinha achado. E aí eu disse para ela, olha, já que tu está me perguntando, eu vou te dizer. Se eu não te dissesse a verdade, eu estaria sendo desonesta contigo. Eu penso isto. Eu acho que isso não tem nada a ver. E ela poderia ter achado um horror aquilo que eu disse para ela. E ela se transformou assim numa das minhas melhores amigas. A gente criou um laço tão bonito, tão lindo, porque eu fui e procurei ser transparente e dizer o que realmente eu tinha achado, né? Ela falou
umas coisas que não eram interessantes, que não era por aí, né? E ela, né, poderia ter achado, mas que absurdo a Jane tá me dizendo isso. E, por outro lado, ela poderia ter me perguntado e eu ter dito para ela, olha, muito legal, muito bacana, gostei muito do teu trabalho, foi muito legal, mas eu estaria sendo honesta com ela? Eu estaria sendo honesta comigo? Não estaria, né? Agora, eu podia ter dito para ela, achei um horror, horrível, tudo isso que tu disse, pronto, né? Mas não, eu dei a minha opinião e tentei mostrar, né, a ela um caminho com pouco conhecimento que eu tinha. Quem sabe tu faz assim, quem sabe desse jeito, quem sabe. Né? Não basta tu fazer a crítica, tu só chegar e criticar, né? É importante que também, se tu puder, que tu tente ajudar a pessoa, mostrar um caminho, né? Então, é isso que eu disse, a gente pode falar tudo, não precisamos falar de forma violenta, podemos falar de forma amorosa, de forma honesta, né? De forma doce, que o outro vai entender. Deixa eu ver se temos mais comentários aqui. Não temos mais. Muito bem, pessoal, então tá chegando a nossa hora. Agradeço muito a contribuição de todos vocês, né? Se não fosse a opinião, o trabalho não teria acontecido. Muito obrigada de coração. E vou passar a palavra agora ao nosso amigo Luiz, que vai nos conduzir na prece final e na irradiação. Muito obrigada, uma boa noite a todos vocês e fiquem com Deus. Agradecemos a Jane pela exposição, pelo trabalho, por se voluntariar para esta atividade, contribuiu bastante nos nossos entendimentos, na compreensão de como produzir o progresso que precisamos. Vamos fazer uma irradiação inicialmente. Pedimos que todos somem forças, contribuam com seus pensamentos nesse sentido, né? Nesse sentido, vamos construindo uma atmosfera. Ela produz uma energia que é de calma, de compreensão, de entendimento para aqueles nossos irmãos suicidas que passam por grandes provações no planeta decorrentes dos seus atos, decorrentes de não conhecerem a lei, para alguns, outros já conhecedores da lei e são resultados dessas ações, que possam eles receber do nosso Criador, que é infinito no seu amor, na sua bondade, que é infinito no seu perdão, a ajuda para se reconstruírem com forças para enfrentarem novas provações pelas encarnações que vão planejar e que vai ser para superar provas e obstáculos nesse sentido. Dai-lhes, querido Mestre Jesus, a assistência daqueles teus benfeitores para envolvê-los com o amor, com o consolo, com o conhecimento da lei que é preciso para poderem se prepararem para novos desafios na carne em momentos que estão por vir. Que possam eles receber tudo que precisam destes benfeitores, a ajuda necessária para construírem as suas provas, para construírem também as soluções que precisam fazer de exercício nestes novos desafios. Então, que estes fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes possam tocar profundamente seus corpos fluídicos e também possam tocar seus corpos inteligentes, deixando-os receptivos para retomarem as suas caminhadas evolutivas.
Assim, queremos finalizar esta rogativa aos suicidas, também rogando aos seus familiares que muitas das vezes permanecem em desequilíbrio, resultado que são efeitos dessas ações, que eles possam também buscar esse equilíbrio e rogar em favor desses familiares que produziram o suicídio. Alguns conscientemente, como temos entendido, outros inconscientemente. Cuida de todos, querido mestre, para que possam se preparar para novas participações, para novos desafios como encarnados. Concluímos assim essa rogativa aos nossos irmãos suicidas e vamos então aplicar o passe, pedir a todos aqueles nossos benfeitores que trabalham nesta atividade, neste passe espiritual, que possam chegar a todos os lares daqueles que aqui estão sintonizados virtualmente e também aqueles de forma presencial. Que todos possam aurir as condições que precisam para o equilíbrio dos seus corpos mentais, fluídicos e físicos, para construírem a harmonia entre esses corpos, para superarem provas, para a ajuda necessária na atmosfera dos seus ambientes domésticos, nesta atmosfera que possa estar presente o entendimento e a compreensão de como superarem as diferenças como famílias, também no cotidiano, no trabalho. Existem sempre aqueles que nos ajudam a construir as virtudes que são importantes para as nossas caminhadas evolutivas. São nossas rogativas, Senhor, a todos aqueles que estão aqui sintonizados. Temos também aqueles que estão em nossos apontamentos nesta casa, também em nossos apontamentos como individualidades. Atende a todos, querido mestre, para que possam então ter uma condição melhor para as suas caminhadas evolutivas. Finalizamos então a nossa atividade de hoje. Queremos fazer um convite para um momento de oração deste domingo, que todos possam participar. Início às 9 horas da manhã, imperdível. Até mais.